Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira fale e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim, mesmo assim, todavia, eu me regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tendo tudo em meio ao nada. É aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração nesse momento. Por mais que pareça impossível, mas é o que o texto está nos apontando. Que é possível ter tudo, mesmo em meio a nada. Davi, no seu salmo talvez mais conhecido, mais famoso, o 23, ele inicia o salmo com a seguinte afirmação: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode falar junto? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como eu já disse aqui várias vezes, essa não é uma afirmação de Deus garantindo para nós que nós não teremos falta de absolutamente nada, ou essa não é uma afirmação divina garantindo que nós teremos tudo. Porque às vezes nós lemos esse texto como se ele fosse essa garantia de Deus de que nós teríamos posse de absolutamente tudo, mas esse texto, na verdade, é uma promessa de que nós não sentiremos falta de nada que venha a faltar. O texto aqui não está dizendo que não nos faltará nada, é o contrário. O que Davi está afirmando é que tudo aquilo que venha a faltar na nossa vida não nos fará falta. E às vezes é estranho para nós conceber essa ideia de que mesmo faltando, não sentiremos falta. De que mesmo faltando, não teremos falta. De que mesmo faltando, essa falta não exercerá influência sobre a nossa vida a ponto de nos querer fazer desistir. Tanto Davi quanto Abacuque nos desafia a viver andando pela fé. Tanto o salmista, rei Davi, como o profeta Abacuque, nessas duas referências que eles fazem acerca de ter tudo em meio a nada, essa é uma motivação dos dois em tempos diferentes, para que a gente aprenda a andar pela fé, para que a gente seja motivado a viver andando pela fé. Porque Davi diz que não devemos temer o vale da sombra da morte, porque Deus caminha conosco, aleluia. E Abacuque diz e afirma que em meio ao caos, Deus será a nossa alegria. A gente pode transitar em um ambiente de morte, mas esse ambiente não irá apavorar o nosso espírito, não irá nos colocar medo na alma, porque conquanto estejamos caminhando, transitando em um ambiente de morte, temos a certeza de que Deus está conosco. Mesmo que estejamos vivendo um ambiente de caos em alguma esfera da vida, não teremos nenhuma dificuldade, porque o que Abacuque está dizendo é que Deus é a nossa alegria. Mas por que esse convite a andar pela fé? Porque todos nós sabemos que não é fácil transitar em meio ao caos promovido pelo nada. Não sejamos hipócritas. O nada provoca um caos na nossa vida. As coisas quando não começam a acontecer, as coisas quando começam a não chegar, as coisas quando começam a faltar, isso gera no nosso coração um caos na nossa existência. E não é fácil transitar em meio a esse caos que o nada promove. E é justamente por ser difícil transitar em meio ao nada
que nós somos motivados a andar pela fé, porque a fé é essa ferramenta, esse instrumento, esse combustível que nos faz e nos capacita a andar em meio ao nada, com a pacificação na alma de saber que Deus está conosco. O que Abacuque está dizendo é que, ao olhar para o lado, meu olhar vai enxergar a figueira sem flores. Ao olhar para o outro lado, meu olhar enxergará as videiras sem as uvas. Ao olhar para trás, o meu olhar enxergará a oliveira sem azeitonas. Ao olhar para frente, o meu olhar enxergará um campo estéril de alimento e vazio de animais. Entretanto, o meu coração estará cheio da alegria de saber que o caos me levou tudo, mas não me roubou a salvação. Aleluia! Por mais que o meu olhar enxergue o caos, por mais que o meu olhar enxergue a frustração, por mais que o meu olhar enxergue esse cenário, eu caminho no caos com alegria, eu caminho no caos com a pacificação de saber que o caos pode sim me levar tudo, mas ele não leva a minha salvação. Estou seguro, estou guardado, estou protegido, estou amparado por aquele que é Senhor e autor da minha salvação. É alicerçado nessa certeza que precisamos iniciar esse ano crendo que é possível ter tudo mesmo em meio a nada. É nesse espírito que nós precisamos iniciar um novo ciclo, uma nova jornada, uma nova caminhada, sabendo que é possível, existe a possibilidade de nós estarmos com a pacificação na alma de saber que podemos transitar, andar em meio ao nada, crendo que mesmo assim teremos tudo. E a pergunta é: como? Porque humanamente não tem jeito. Como é que a gente faz para viver essa certeza de que é possível ter tudo em meio a nada? Em primeiro lugar, o que a gente precisa saber para viver essa certeza? Que a nossa satisfação não nasce daquilo que temos, mas é fruto daquilo que somos. O nosso contentamento não é fruto daquilo que eu tenho, que você tem. A nossa satisfação, o que satisfaz a nossa alma, não é aquilo que eu possuo, mas é aquilo que eu sou. Existem pessoas que só estão felizes enquanto o seu dinheiro puder pagar essa felicidade. Existem pessoas que só estão contentes enquanto o seu dinheiro consegue pagar essa alegria e essa felicidade. Você talvez conheça pessoas assim, crentes assim, servo de Deus assim, que a alegria dele só existe enquanto aquilo que ele tem pode pagar essa alegria, enquanto aquilo que ele tem pode bancar essa alegria, enquanto aquilo que ele tem pode bancar, pode garantir essa alegria. Só que quando a nossa satisfação está pautada naquilo que temos, na primeira crise, a alegria dá lugar ao desespero. Quando a nossa alegria está pautada por aquilo que eu tenho no bolso, por aquilo que eu tenho em casa, por aquilo que eu tenho no banco, por aquilo que eu tenho em minhas mãos, por aquilo que eu possuo, quando chega a primeira crise, essa alegria acaba. Quando eu perco todas as coisas, a minha alegria vai junto. Quando as coisas escorregam por entre os meus dedos, a minha satisfação vai junto. Porque a minha satisfação é fruto do que eu tenho, é fruto do que eu possuo, é fruto do que eu conquistei, e não fruto daquilo que eu sou. Guarde essa verdade no seu coração, meu irmão. Você é filho de Deus, amém, meu irmão? Você é filho de Deus e isso basta. Você é filho do Deus Altíssimo, você é filha do Deus Todo-Poderoso, você é filho do Criador do céu e da terra, e isso basta. Não interessa o que você tem, não interessa o que você possui, não interessa aquilo que você não conquistou, você é filho de Deus, aleluia. Abacuque diz que a sua maior satisfação reside no fato de saber que a sua salvação está segura no Senhor. Olha só, o campo não produz alimento,
a parreira não tem uva, a oliveira não tem azeitona. Eu olho para o meu curral, para os meus estábulos, e eu não vejo nenhum animal, mas não interessa, isso não aflige a minha alma, nem entristece o meu coração, porque a minha salvação, ela está segura nas mãos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Abacuque nos ensina que a nossa identidade não é fruto daquilo que temos. Eu vou repetir, a nossa identidade não é fruto daquilo que temos. Você não tem que ser conhecido pelo carro que você tem, você não tem que ser conhecido pela casa que você tem, você não tem que ser conhecido pelo emprego que você tem, você não deve ser conhecido pela quantidade de dinheiro que você tem, porque a nossa identidade não é fruto do que temos, mas a nossa identidade é fruto da certeza de saber de quem nós somos filhos, e você é filho de Deus. Aleluia. A minha identidade é fruto dessa certeza que eu tenho, que eu sou filho de Deus. É por isso que Abacuque diz: eu posso perder tudo, mas mesmo assim eu vou me alegrar, eu vou me regozijar no Senhor, no Deus da minha salvação, porque eu sei quem sou e eu sou dele. Só consegue ter alegria em meio ao nada aquele cuja alegria não está firmada nas coisas que tem, mas sim na certeza de quem se é filho. Preste atenção nisso de novo. Só consegue ter alegria em meio ao nada aquele cuja alegria não está firmada nas coisas que tem, mas sim na certeza de quem se é filho. Preste atenção no que diz Isaías 9, verso 2 e 3. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra, a morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Preste atenção agora. Eles se alegraram diante de ti. Eles se alegraram por estar perto de ti. Eles se alegraram por estar ao lado de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Ou seja, para ele, diz ali Isaías, e uma profecia acerca daqueles que estariam com Jesus, ao lado de Jesus, estar ao lado dele, iria gerar a mesma alegria da colheita, a mesma alegria do espólio de guerra, a mesma alegria das conquistas, porque estar ao lado de Jesus, ser filho de Jesus, ter a identidade de Jesus, basta, aleluia. Só que só tem essa alegria quando nós estamos andando em meio ao nada, quando nós sabemos de quem nós somos filhos. Meu irmão, não tenha medo de perder o que você tem. Viva para não deixar de ser quem você é. Você pode guardar isso na sua alma. Não tenha medo de perder o que você tem, mas viva para não deixar de ser quem você é. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Perdemos essa semana o rei do futebol, milionário. Mas a única coisa que o seu dinheiro conseguiu fazer foi esticar, humanamente falando, esticar um pouquinho mais a sua vida. Porque se fosse um pobre dependendo do SUS, já tinha morrido há muito tempo. Mas a sua fama, aquilo que ele tinha, não conseguiu comprar o seu bem mais precioso, que é a vida. Não tenha medo de perder o que você tem. Viva para não deixar de ser quem você é. Sabe por quê? Uma coisa é verdade. De tudo que eu ouvi na TV, o Edson Arantes do Nascimento morreu. O Pelé não. A marca Pelé não. O nome Pelé não. A memória Pelé não. Por isso viva para marcar o mundo com a sua verdadeira identidade. Viva para quando você não estiver mais aqui, lembrarem de você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Viva para que quando nós não estivermos mais aqui, as pessoas não lembrarem, não comentarem, não falarem daquilo que eu tinha, daquilo que eu possuía, mas daquilo que eu sou. Como ter tudo em meio a nada? Em segundo lugar, tendo a consciência de que não somos senhores de nada, porque tudo vem do Senhor. Tudo
tudo vem do Senhor. Você pode dizer isso comigo? Tudo vem do Senhor. Diz mais uma vez: tudo vem do Senhor, nada é meu. E a gente só consegue ter tudo vivendo em meio ao nada, quando a gente tem essa consciência de que nós não somos senhores de nada, nós não somos donos de nada, nós não somos detentores de absolutamente nada. No primeiro capítulo do livro de Jó, ao receber a notícia de que havia perdido todos os seus filhos, Jó dá uma resposta que revela qual a certeza que alimentava o seu coração, pois ele vai dizer no versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Essa palavra marca na história a convicção de que ele tinha, de que absolutamente nada daquilo que estava ao seu redor era dele, os filhos não eram dele, os seus bens materiais não eram dele, os seus animais, a sua fazenda, o seu dinheiro, nada era dele, e ele diz: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A alegria de muitos só dura enquanto o emprego não é perdido. Muitos só são servos fiéis enquanto o emprego não é perdido. Muitos, infelizmente, a sua alegria só dura enquanto a doença não chega. Enquanto tem saúde, há alegria. Enquanto tem saúde, há confiança no Senhor. Enquanto há saúde, há aquela convicção de que você é de Deus. Mas você acha que a saúde é sua, você acha que o corpo é seu, você acha que o vigor é seu. E quando vem a doença, quando vem a enfermidade, aquela alegria, ela vai embora. A alegria de muitos, infelizmente, só dura enquanto as crises ainda não existem. Enquanto ainda existe o tudo, enquanto você convive com o tudo, enquanto você transita no tudo, enquanto você convive com a prosperidade, enquanto você transita com a alegria, enquanto você transita com a paz, há alegria na sua vida. Mas quando chega a crise, quando chega o caos, quando chega o nada, a alegria vai embora, porque no nosso coração existe essa certeza burra de que tudo é nosso, quando na verdade nada é nosso. Se existimos, se vivemos, se nos movemos, tudo o que fazemos é para o Senhor, vem do Senhor e tem que ser para a glória do Senhor. Jó sabia que por mais que ele tivesse amor aos seus filhos, todos eles pertenciam ao Senhor. Por mais amor que Jó tivesse aos seus filhos, ele sabia, e por isso disse o que disse, que todos eles pertenciam ao Senhor. Eu não sei o tamanho do seu amor às suas coisas. Eu não sei o tamanho do seu amor aos bens materiais. Essa semana foi impossível não remeter a minha mente a uma situação que aconteceu aqui na nossa localidade. Quando eu vi a rua lotada de pessoas querendo ganhar R$1.000, eu também queria. R$500, um eletrodoméstico. Só que eu me lembrei do dia que a Assembleia de Deus estava lá fazendo um clamor. E que não tinham 20 pessoas reunidas, fazendo um clamor pela nossa comunidade. Eu não sei quanto amor nós temos às nossas coisas, mas o que eu quero dizer é que aquilo que você tem não é seu, é do Senhor. Porque dele é a terra, a sua plenitude, todos os habitantes que nela residem. A gente só consegue
transitar em meio a nada, confiando que teremos tudo, quando tivermos essa mesma consciência de Jó, de que tudo é do Senhor. Abacuque sabia que por mais importantes que sejam as coisas materiais, todas elas pertencem ao Senhor. Ele sabia que por mais importante, e ali ele não está querendo defenestrar, jogar fora as coisas, ele está apenas dizendo que a oliveira não é mais importante que o Senhor, que os animais não são mais importantes que o Senhor, que os bens materiais não são mais importantes do Senhor, porque aquele que dá o gado, aquele que dá a oliveira, aquele que te dá os bens materiais, é o mesmo que te dá a salvação. Por isso, meu irmão, guarde o que eu vou dizer. Olha para mim aqui. Guarde o que eu vou dizer agora para sempre. Não perca o seu tempo lutando para que as coisas pertençam a você. Viva lutando para que você pertença ao Senhor. Aleluia. Não viva perdendo o seu tempo lutando para que as coisas pertençam a você. Ao invés disso, invista a sua vida lutando, vivendo para que você pertença ao Senhor. Porque adianta, ou de que irá adiantar tantas coisas pertencerem a você e a mim? De que adianta tantos bens materiais pertencerem a mim, se o meu coração não pertence ao Senhor, se a minha vida não pertence ao Senhor, se a minha mente não pertence ao Senhor, se o meu tempo não pertence ao Senhor? Estamos agora com a proposta de ler a Bíblia em um ano. E eu desafio você. Você que possa estar todo orgulhoso que não falta um dia de trabalho, as meninas que possam todas orgulhosas que não faltam um dia na academia. Postar todos os dias também os textos bíblicos, como a Adriana fez agora à tarde, e coloca lá, está pago. Essa palavra, né, minha irmã? Está pago. É um desafio para você. Eu não estou puxando a sua orelha, nem a da Marta não, eu estou puxando a minha, a começar em mim. Sabe por quê? Porque a gente dedica tempo às nossas coisas. A gente dedica tempo àquilo que a gente ama fazer. A gente dedica tempo àquilo que a gente entende que vai gerar algum benefício para nós. Mas a gente esquece que devemos investir tempo para que a gente pertença ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Só transita em meio ao nada quem está pronto para perder tudo. E só está pronto para perder tudo quem sabe que nada tem. Só tem condições de transitar em meio ao nada aquele servo de Deus que está pronto a perder tudo. Só que só está pronto a perder tudo aquele servo de Deus que sabe que nada tem, que nada é dele, que tudo é do Senhor. Por isso, meu irmão, não tenha medo de conviver com o nada, pois você serve ao Senhor que é dono de tudo. Aleluia. Não tenha medo de transitar em meio ao nada, não tenha medo de conviver em meio ao nada, não tenha medo do nada ser uma realidade para você, porque você serve ao Deus Altíssimo. Como eu falei no início, você é filho de Deus, você vive para um Deus que é dono de absolutamente tudo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, aprendeu a passar fome, como a ter fartura, como a ter necessidade. E ele diz que pode todas as coisas, porque Cristo fortalece. E em terceiro lugar, como ter tudo em meio a nada? Crendo que o Senhor pode mudar as circunstâncias, mas as circunstâncias não podem mudar o Senhor. Amém, meu irmão? A gente só consegue viver em meio a nada, crendo que teremos tudo, quando a gente entende que Deus pode mudar as circunstâncias, mas as circunstâncias não podem mudar a Deus.
Se a figueira não florescer, o Senhor continua sendo Deus. Se a videira não der o seu fruto, o Senhor continua sendo Deus. Se os campos não produzirem alimentos, o Senhor continua sendo Deus. Se eu perder tudo que tenho, o Senhor continua sendo Deus. Se eu perder até mesmo a minha vida, o Senhor continua sendo Deus. Aleluia! As circunstâncias não mudam quem Ele é, os problemas não mudam quem Ele é, as crises não mudam quem Ele é. Deus pode mudar todas as coisas, mas nada pode mudar a essência de Deus, o caráter de Deus. Só consegue ter tudo em meio a nada quem entende que Deus é Deus, independente das tragédias. Sofremos uma tragédia na nossa comunidade há pouco tempo. Uma criança infelizmente perdeu a sua vida, mas eu creio que mesmo em meio a essa tragédia dolorosa, o Senhor continua sendo Deus. Só consegue ter tudo em meio a nada quem entende que Deus é Deus, independente dos fracassos. Só consegue ter tudo em meio a nada quem entende que Deus é Deus, independente das tristezas. Ou você acha que é fácil olhar para o campo e não ver mantimento, olhar para os currais e não ver os animais, olhar para a oliveira e não ver a azeitona, olhar para a parreira e não ver a uva? Ou você acha que é fácil conviver com esse caos? O nosso coração se entristece, o nosso coração humano, ele se angustia, mas o que a palavra de Deus está dizendo é que mesmo em meio às crises, tristezas, fracassos e frustrações, o Senhor continua sendo Deus. E só consegue ter tudo em meio a nada quem entende que Deus é Senhor absoluto, mesmo em meio ao nada. Glória a Deus. Só consegue, eu concluo aqui, ter tudo em meio a nada quem entende que Deus é Senhor absoluto, mesmo em meio a nada. No vale da sombra da morte, Ele continua sendo Deus. Em meio às tragédias da vida, Ele continua sendo Deus. Em meio a tudo aquilo que não dá certo, Ele continua sendo Deus. E a minha oração é que esses princípios estejam no nosso coração, para que a gente entenda que mesmo em meio a nada, podemos ter absolutamente tudo. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu não estarei sozinho. O Senhor está comigo.